preparam para concurso público é o sentimento de que logo após ter estudado determinado tema, a gente não se recorda de praticamente nada do que aquele tema que a gente foi trabalhado. Tá? Ou seja, professor, eu estudei aquele tema ontem, eu estudei aquele tema na semana passada, parece que eu não sei nada do que eu acabei de estudar. Óbvio que existe uma carga psicológica muito grande nesse sentimento dos alunos, mas esse esquecimento ele é comprovado de forma científica, tá? É o que a gente convencionou de denominar de curva do esquecimento. E a curva do esquecimento ela só vem colocar para a gente que a partir do momento, do ponto zero, onde você estudou determinado tema, você vai progressivamente esquecendo parcelas daquele tema que foi trabalhado. Disse que no dia seguinte de você ter estudado bem determinado tema, você vai se lembrar de 75% e 80% daquilo que você estudou. Um mês depois, isso vai variar de 5% a 3% do que você estudou. E como é que a gente vai lutar contra o nosso cérebro? Quando é que a gente vai lutar contra o fato do nosso cérebro ir esquecendo parcelas daqueles temas que foram trabalhados? A revisão é o único mecanismo que vai ajudar a gente a superar essa dificuldade. E é com esse objetivo que a gente desenvolveu aqui, que a gente convencionou de denominar de ciclos continuados de revisão. Tá? A gente vai trabalhar nesses ciclos continuados de revisão com dois métodos combinados. Primeiro, a leitura do RPC e segundo, a leitura integral dos materiais que a gente encaminha para vocês. E como é que a gente vai fazer a combinação desses dois instrumentos? Tá? Vamos lá. A gente vai estudar determinado tema hoje. Eu recebi o meu material, eu estou fazendo a leitura. Durante a leitura eu estou aplicando aquelas técnicas de estudo que a gente já conversou no outro vídeo. Você vai fazendo rabiscos, marcações, marcando palavras e expressões-chave. Finalizei a leitura daquele conteúdo com qualidade, ou seja, eu li aquele conteúdo, eu entendi tudo que aquele conteúdo queria me passar. Finalizado esse estudo, essa leitura daquele conteúdo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a minha primeira revisão. Você vai fazer então a sua primeira revisão logo após finalizar a leitura daquele material. E essa primeira revisão, ela vai ser uma revisão combinada com a produção do seu RPC. Como a gente disse, você vai lá pegar as palavras e expressões-chave que você marcou, que você destacou, você vai relê-las, certo? Fazer essa revisão e ao relê-las você vai fazendo a seleção daquilo que você vai colocar no seu RPC. Então a gente vai ter ali o nosso primeiro momento de revisão. Finalizada a leitura, você vai reler todos os destaques que você fez, vai produzir o RPC. Tá? Essa produção da RPC, ela por si só é um momento de revisão daquele conteúdo a ser feito ali logo que você acaba a leitura daquele tema. Realizada essa primeira revisão, logo após a finalização do estudo do tema e produzido o nosso RPC, a gente vai utilizar o RPC para fazer as próximas revisões. E nós vamos organizá-las da seguinte maneira. Primeira revisão, produção do RPC. Segunda revisão, com leitura do RPC, 24 horas depois, ou seja, no dia seguinte. Terceira revisão, leitura do RPC, uma semana depois de finalizar a leitura daquele conteúdo. Quarta revisão, leitura do RPC, 15 dias depois. Quinta revisão, leitura do RPC, 30 dias depois. Ou seja, temos a primeira revisão ao finalizar ali a leitura do conteúdo no marco zero, e depois teremos revisões com leitura do RPC, 24 horas, uma semana, 15 dias e 30 dias. Perfeito? Finalizadas essas revisões iniciais por meio do RPC, nós vamos fazer a releitura integral do material encaminhado. Ou seja, aquele material inicial onde nós fizemos as marcações e produzimos o RPC com base nele, nós vamos relê-lo integralmente. Tá? Nessa releitura, nós podemos aproveitar para fazer adaptações ali no nosso RPC. Tá? Se julgarmos interessantes incluir alguma informação, alguma palavra-chave, retirar alguma coisa que a gente achou que não é mais necessária, enfim, podemos aproveitar essa releitura para atualizar o nosso RPC de uma forma que a gente julgue mais interessante com o evoluir dos nossos estudos. Mas o que é importante aqui? Reler integralmente aquele material que foi encaminhado. Após essa releitura integral do material que foi encaminhado, a cada 15 dias nós faremos uma leitura novamente do nosso RPC e vamos manter essa sistemática. Ou seja, fazemos ali produção do RPC, revisões iniciais por meio do RPC, releitura integral do material. A partir dali, revisões do RPC a cada 15 dias, até que seja determinada uma nova releitura integral do material. Essas releituras integrais do material, elas estarão sempre previstas dentro do nosso cronograma. Então você não precisa se preocupar em momento algum em controlar. Tá? Nos nossos cronogramas, se tiver lá direito penal,
Você estudou teoria do crime, produziu RPC de teoria do crime, iniciou o processo de revisão por meio da RPC, até o momento que vai chegar um cronograma que vai estar lá previsto, revisar teoria do crime. Quando isso vier previsto, é para você fazer uma leitura integral daquele material novamente. E a partir dali, voltar a fazer revisões do RPC, mas a partir desse ponto de 15 em 15 dias. Não há mais a necessidade de se seguir aquela regra de 24 horas, uma semana, 15 dias, um mês. A partir da primeira releitura, você vai fazer sempre de 15 em 15 dias, até o momento que for determinada outra releitura integral daquele material. Professor, eu vou ter que fazer a leitura do RPC diversas vezes daquele mesmo material. Como é que eu vou conseguir encaixar isso dentro do nosso cronograma? Aí a gente tem que lembrar lá, quando a gente tratou da produção dos benefícios do RPC, que a gente falou, o RPC ele é bom porque ele é produzido de forma rápida e porque ele é lido de forma rápida. Nós vamos ter ali meia dúzia, 20 palavras-chave daquele tema. E é isso que você vai ler, aquelas palavras-chave daquele tema. O RPC ele não vai demandar mais do que 5 a 10 minutos para a leitura, tá? Se for 10 minutos já é muito. O ideal é que você demore 5 minutos para ler o RPC de determinado tema. E como é que vai funcionar isso? Hoje eu estudei determinado tema. No dia seguinte, eu vou ter que reler o RPC que eu produzi naquele dia. Mas no dia seguinte, eu também vou ter que reler o RPC do tema que eu estudei há uma semana. Vou ter que reler o RPC do tema que eu estudei 15 dias. Vou ter que ler o RPC do tema que eu estudei há 30 dias. Então eu vou ter que reler o RPC de diversos temas. Mas cada tema desse eu vou demorar no máximo 5 minutos para ler o RPC. Então, por exemplo, eu vou conseguir revisar 6 matérias em meia hora. Esse é o nosso objetivo. Você vai tirar meia hora do seu dia, meia hora do seu tempo livre e vai fazer a leitura ali dos RPCs que estiverem previstos para aquela data. Seja pelo dia anterior, seja pela semana anterior, seja pela quinzena anterior, seja pelo mês anterior. No começo, a gente vai ter muito RPC para ler, porque a gente vai estar fazendo a produção de vários deles e conforme a produção for sendo feita, a gente tem uma sistemática mais apertada de revisão desses temas. Mas vocês vão reparar que conforme a gente for evoluindo nos nossos estudos e a gente fizer a primeira releitura daquele material, a gente vai começar a fazer revisões de forma mais prolongada. Como a gente disse, elas vão ser de 15 em 15 dias. Não vai ter mais aquela revisão quase semanal inicial que a gente tinha. Quando a gente começar nesse sistema de 15 em 15 dias, que a gente já tiver um processo mais avançado de estudo, que a gente já tiver mais para o final do edital do concurso que a gente está se preparando, a gente vai ter menos RPCs para estudar, porque a gente já vai ter lido e relido aqueles RPCs, lido e relido aqueles materiais de forma integral algumas vezes. Nosso cérebro já vai estar mais adaptado a isso, e a gente vai poder diminuir o ritmo até para que a gente possa se dedicar a outras técnicas de estudo mais avançadas que a gente vai trabalhar mais para frente. Eu vou adiantar agora aqui alguns questionamentos que os alunos sempre fazem sobre esse método. O principal deles, professor, isso é chato, eu vou ter que ler o mesmo material trocentas vezes, é repetitivo, é enfadonho, é cansativo, eu não aguento mais ler esse material, eu não aguento mais ler esse resumo. Professor, eu posso usar um outro material sobre aquele mesmo tema para variar um pouco? Não é o recomendado. Tá? Por quê? O nosso cérebro, ele gosta da repetição. Conforme mais você repete realizar determinada atividade ou reler determinado assunto, mais ele vai dominar aquele assunto. E se for o mesmo material, apesar de ficar cansativo você fazer isso, o seu cérebro vai gravar muito melhor. Então, se a gente tem um material confiável, um material que é voltado para o seu concurso, um material que ele vai abranger ali 90% das questões que podem ser cobradas no seu concurso, não há motivo para a gente ficar variando esse material. Essa variação de estímulo vai fazer com que o seu cérebro tenha mais dificuldade de gravar o que está sendo passado. Se ele ler 50 vezes a mesma coisa, ele vai ter muito mais chance de dominar aquilo que ele leu 50 vezes do que se ele ler 30 vezes uma coisa e 30 vezes outra coisa. São dois estímulos diferentes, apesar de tratar todo o mesmo assunto, e o seu cérebro vai gravar com menos intensidade isso do que se você fizer com um único material. Tá? Então, a princípio, a gente vai trabalhar sempre com um único material. Caso haja necessidade de aprofundamento de determinado tema, é uma outra situação. Tá? A gente vai precisar de um material mais aprofundado para trabalhar determinado tema que exige aquilo. Então, a gente pode ter um material base e, em alguns pontos, aprofundar com outro material. Mas a regra é trabalhar sempre com o mesmo material quando trabalharmos sobre determinado tema,
para que o seu cérebro se acostume, para que o seu cérebro decore, para que ele domine aquele material, que vai resolver 90% dos seus problemas do concurso público. Mas professor, eu não aguento mais ler isso. Eu posso estudar por meio de questões? Eu posso ler só algumas partes do meu material? Primeiro vamos lá, ler algumas partes do material. Muitas vezes o aluno acha que já domina aquele tema, que ele não precisa ler aquilo. Precisa ler sim, tá? O aluno ele pode achar que domina, ele pode achar que se lembra, mas é necessário que ele faça aquela releitura integral do material, que ele releia aquele RPC diversas e diversas vezes, mesmo quando ele acha que domina, mesmo quando ele acha que se lembra de tudo, porque ele não lembra de tudo e ele não domina o suficiente. Nós temos que manter a regularidade de revisão para aquilo que você acha que domina hoje, você continuar dominando na semana que vem, continuar dominando daqui a 3 semanas. Então essa revisão, ela é cansativa, mas ela é necessária. Da mesma forma, posso revisar por meio de questões? As questões elas têm diversos tipos de aplicabilidade dentro dos nossos estudos. Tá? A gente vai ter um vídeo tratando especificamente de questões, dada a importância disso. E uma das formas de revisão é sim por questões. Agora, para a gente poder substituir a revisão por leitura, a revisão por resumo de RPC apenas por questões, são alunos extremamente avançados e mesmo assim, quando se trata de alunos extremamente avançados, em situações muito específicas, por exemplo, vésperas de prova. Nesses casos, em alunos muito avançados, a gente pode tratar de fazer uma revisão apenas por questões, mas isso é exceção da exceção. A regra é que a gente precise fazer a leitura, que a gente faça a leitura por um único material e que a gente não substitua esse material por questões. Óbvio, a revisão ela vem acompanhada de questões. Eu estou falando aqui o que a gente não pode fazer é fazer só questões e abandonar a releitura. Por fim, quero fazer uma última consideração. Tá? É enfadonho, é chato, é repetitivo, eu não aguento mais, mas eu tenho uma coisa para te falar. Funciona. Para você ser aprovado em concurso público, 2 pilares são essenciais: revisões e questões. Você tem que ter uma metodologia muito boa de trabalho nesses 2 pilares. E essa metodologia que a gente está apresentando para vocês quanto às revisões, que é o ciclo continuado de revisão, ela funciona. Tá? Ela vai ser chata, ela não vai ser divertida, mas ela funciona. E aqui eu vou dar um exemplo para vocês, de um exemplo claro de como isso funcionou, porque é o meu exemplo. Quando eu estudava para concurso de delegado, eu tinha uma apostila transcrita de um cursinho, não me lembro o nome do cursinho, mas era do professor Rogério Sanches. Naquela época, o Sanches não tinha o livro dele publicado. A gente tinha as aulas dele e as transcrições, e essa era uma transcrição bastante famosa na época. Eu imprimi aquela apostila ela dava mais ou menos umas 200 páginas, e ela tratava de toda a parte geral do Código Penal. Tá? Vinha lá desde os princípios até a parte da pena, a parte de pena, perfeito? Eu lembro que a primeira vez que eu li aquele material, eu acho que eu demorei uns 3 dias para ler aquele material, mas 3 dias estudando o dia inteiro, eu demorei 3 dias para ler aquele material. Marquei, anotei, revisei, e a partir daquele ponto eu comecei a estudar só por aquela apostila. Eu não estudei direito penal, a parte geral, por nenhum outro material. Tá? Alguns pontos eu fui e consultei em doutrina para dar uma aprofundada quando era necessário. Como eu disse, que a gente pode fazer em determinadas disciplinas, em determinados temas. Mas a minha base era aquela apostila. Eu li e reli aquela apostila dezenas, se bobear, mais de 100 vezes. Eu li aquilo tanto na minha vida. Eu lia, relia, e toda vez que eu lia, eu continuava fazendo marcações, eu marcava, rabiscava. No final, eu lembro que eu fazia algumas questões e eu lembrava da resposta da questão pelo como ela estava marcada. Às vezes ela estava marcada na parte de cima da página 53. Eu lembrava de como é que eu tinha sublinhado a resposta daquela questão. De tanto que eu já tinha olhado aquela apostila. Aquela apostila me aprovou no concurso de delegado, na parte de direito penal, sem a menor dúvida. 90% dos temas que eu trabalhei, seja na parte objetiva, seja na discursiva, seja na prova oral, o essencial estava naquela apostila. Eu li e reli aquela apostila dezenas de vezes. No final, eu li aquela apostila em menos de 4 horas. Era uma apostila bastante grande. Eu já tinha decorado os pontos aonde eles estavam dentro daquela apostila. Era chato? Era ruim? Era. Funcionou. Aquela apostila ali era um material resumido, objetivo, muito bem feito,
E aquilo ali tinha a base que eu precisava. Eu li e reli aquilo ali até dominar. E depois que eu achei que eu dominei, eu continuei lendo e relendo e relendo para não correr o risco de eu perder o domínio que eu tinha daquele tema. Então é chato, mas funciona. E professor, eu vou ter que estudar, vou ter que revisar isso até quando? Meu filho, você vai revisar e vai ler aquele material até o dia que o seu nome sair no diário oficial aprovado para o concurso que você quer. Tá? Então, quando é que eu paro de revisar? Algumas técnicas falam de não sei quantas vezes você tem que ler cada material. Você vai parar de revisar aquele material no dia que você for aprovado no concurso que você quer ser aprovado. Nesse dia, você vai poder descansar e parar de revisar os temas que estão ali previstos. Beleza, família? Eu não quero assustar vocês, o objetivo aqui não é esse. Só estou dizendo que a repetição é parte fundamental do processo de aprovação no concurso público. E a gente vai tentar sistematizar isso de uma forma que seja eficiente e funcione para que a gente possa garantir a sua aprovação. Um abraço.